Você vai me dizer que isso não tem mistério, depende de você levando tudo a sério. Entenda que a beleza é um momento de luz, entenda que a surpresa é você quem produz. Arte é tão legal, você vê diferente o que parece igual. Arte é tão legal, você vê diferente o que parece igual. Arte é tão legal, você faz diferença, você é genial. Genial foi o que eles inventaram, né, na antiguidade aí. Começaram com as atividades circenses e as atividades teatrais. Vamos fazer uma revisão de conteúdo a partir de agora. Vamos já chegar ali. Vou colocar meu violão aqui na estante dele para a gente ver a nossa aula. Vamos fazer a nossa revisão, gente. Vamos lá para podermos estar aptos com as nossas atividades, tá? Então, o mamulengo, é um personagem aí do teatro de manipulação, né? Manipulação porque você trabalha com esses objetos através da mão, né? Usando a mão, não é? Aí, o que acontece? É um tipo de teatro em que bonecos, fantoches ou marionetes são animados manualmente, né? Na região Nordeste, é chamado de teatro de mamulengo, tá? E essa palavra aí, mamulengo, é mamolenga ou mão mole, que é a mobilidade da mão, né? Tipo assim, o boneco veste a mão da pessoa, você enfia a mão lá e segura a cabeça dele e começa a mexer com ele, né? E aí acontece muita coisa, muita criatividade, muito treino, né? Muita preparo aí para mexer com as marionetes, fantoches. Trata-se de uma manifestação artística da cultura popular. Por isso, as histórias que são contadas com esses mamulengos aí são inspiradas em coisas do cotidiano. Como eu falei noutra aula aí, o que acontece? Eu vi uma cena em que a esposa lá pegou uma traição lá e ela dá umas cabeçadas nele, é muito engraçado, tá? Então, revemos aqui a parte do teatro de mamulengo, vamos então para a arte circense, né? A arte circense é a arte que acontece, as artes que acontecem no circo. E o circo remete a esse tipo de tenda aqui, né, que é armada e dentro dela tem bilheteria e tem várias e várias situações aí, ó. A história do circo no Brasil se iniciou no século XIX, né? As famílias europeias reuniram-se em guetos, né? Em alguns lugares aí, em grupos, em alguns lugares separados aí, né? Nos quais compartilhavam em grupos, né? Locais. Vamos dizer, hoje em dia a gente dizia em condomínios, diria assim, né? Nos quais compartilhavam a vida coletiva e manifestavam suas habilidades circenses. O circo brasileiro está muito relacionado com as comunidades ciganas, que levavam uma vida nômade. Ou seja, as pessoas não ficavam muito no mesmo lugar, sempre se mudando, né? E haviam apresentações ao público com atrações como ilusionismo, doma de animais ferozes e aí várias eram as atrações oferecidas, ok? Então, agora nós vamos para as nossas atividades daqui a pouco, né? Vai bola, rapidão.
Então, agora nós vamos para a nossa atividade de sala, como eu já havia anunciado para vocês, né? Vamos começar aqui com a nossa questão de número 1, tirando todas as dúvidas, né? Porque todas essas questões, essas atividades que eu vou apresentar daqui para frente, são questões para aprendermos mais sobre o que a gente estudou, né? Fixar melhor tudo que foi estudado. Então, uma boa maneira de você estudar através desse exercício é você ler para entender perfeitamente, corretamente, tudo o que se passa aqui, porque é através disso aí que você vai meio que adiantar a resposta para você, você já vai compreender bastante, né? Por exemplo, sobre o teatro de Mamulengo, o teatro de manipulação de bonecos, né? Mamulengo, manipulação de bonecos, está correto o que se afirma em... Leia com calma, com atenção, cada um desses, para você saber o que faz parte e o que não faz, o que tem a ver e o que não tem. Aqui no 1 você tem, é um tipo de teatro em que bonecos, fantoches ou marionetes são animados. Meio que ganham vida, né? É muito comum na região Nordeste, o qual é chamado de teatro de Mamulengo. Trata-se de uma manifestação artística da cultura popular e as histórias são inspiradas no cotidiano. Então a gente vai ver aqui entre as opções que tudo está correto, né? Tudo isso aí realmente tem a ver com o teatro de Mamulengo. Está tudo certo ali. Ok? Na questão de número 2, nós vemos o seguinte. Em 2015, foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPAM, né? Porque dizem que PH tem o som de F, mas é IPAM mesmo. Como teatro de bonecos popular do Nordeste. No que se refere ao teatro de Mamulengos, considere a acessão correta, né? As acessões aqui, as acessões é esse e tem mais, né? Então, os bonecos chegaram ao Brasil com os franceses, no intuito de catequizar. Com situações cotidianas de superação e irreverência, as brincadeiras de Mamulengo falam sobre luta, fé, amor, guerra e liberdade. De características populares, onde os atores são bonecos que falam, dançam, brigam e quase sempre morrem. Tem mais aqui. Aqui você tem o Mamulengo, revela a rica expressividade do dia a dia do povo da região. E aí nós chegamos aqui à conclusão que apenas o 1 está errado. Por quê? Vamos dizer aqui. Porque fala que chegaram ao Brasil com os franceses. Não foram os franceses, foram os portugueses, né? Enfatizei bastante lá. Então aqui, essa questão de número 3, uma questão adaptada, né? Fala o seguinte: no que se refere ao texto dramático, que é complementado pela atuação dos atores no espetáculo teatral, está correto o que se afirma em... Então, só para a gente entender melhor. No que se refere ao texto dramático, que é complementado pela atuação dos atores no espetáculo teatral, está correto o que se afirma em... Então, vamos ver, tem alguns aqui que devem não estar corretos. Será? Vamos ver aqui. Pelos figurinos, que devem estar ligados sem lógica uns aos outros e à ação. Pela situação ou ambiente, que é o conjunto de circunstâncias físicas, sociais, espirituais, em que se situa a ação. Pelo tema, a ideia que o autor, o dramaturgo, deseja expor,
sua interpretação real ou por meio da representação. Vamos ver se tem mais um aqui. Tem sim. Aqui no 4 você tem que, pela ação dramática, a trama, o enredo, que é o conjunto de atos dramáticos. E aqui temos também pela maneira de ser e de agir dos personagens encadeados à unidade do efeito e segundo uma ordem composta de comédia, tragédia e romance. Verifica-se que o que está correto aí, né? Aqui só fala que o número 1 é o que está errado. Vamos ver por quê? Rapidinho aqui. Olha aqui, ó. Porque fala que os figurinos devem estar ligados sem lógica, nem a pau, Juvenal, de jeito nenhum. Tudo tem que estar concordando dentro da ação dramática, dentro do teatro, seja de mamulengo, tudo tem que ter um sentido. Porque se não tiver lógica, as pessoas levantam e vão embora, fica sem entender o espetáculo, né? Fica sem entender a ação. Então, por isso que isso aqui, nada a ver, tá? Está completamente errado essa afirmação aí, ok? Então, seguindo aqui, nós vamos para uma questão típica do Enem, né? Vamos ver aí. Ainda assim, ela está adaptada, né? Então, vamos ver. O teatro é uma modalidade artística que surgiu na antiguidade. Na Grécia Antiga, eles possuíam uma importante função social, na qual os espectadores, as pessoas que estavam lá para assistir, né, esperavam pelo momento da apresentação que poderia durar um dia todo. Isso aí foi se modernizando, né? No que se refere aos elementos que constituem um espetáculo teatral, está correto o que se afirma em. Então, aqui, a nossa busca vai ser a respeito dos elementos que fazem parte de um espetáculo teatral. Vamos ver aqui. Olha aqui. A criação do espetáculo teatral apresenta-se como um fenômeno de ordem individual. Aqui no B, você tem a iluminação e o som de um espetáculo cênico depende do processo de produção, recepção do espetáculo teatral. E aqui na letra C, nós temos que o cenário onde se desenvolve a ação cênica é concebido e construído pela plateia. D. O texto cênico pode originar-se dos mais variados gêneros textuais, como contos, lendas, romance, entre outros. E letra E aqui você tem que o corpo do ator na cena tem pouca importância na comunicação teatral, visto que o mais importante é a expressão verbal. O que será? Está certo aqui. Você tem aqui que é a letra D. O texto cênico pode ser baseado, originado em qualquer gênero textual, né? Contos, lendas, romances, né? Muitas outras fontes. Esse aqui é o que... E o que está errado nos outros aqui? Será, hein? Nós vemos que o corpo do ator em cena tem pouca importância. Nada disso, tem total importância. Porque sua expressividade, seu olhar, né? E muito mais elementos aí. O cenário se desenvolve, onde se desenvolve a ação cênica é construído pela plateia. Não, isso aqui já é... A plateia chega lá, já está tudo pronto para recebê-los. E aqui, ó, a criação do espetáculo teatral apresenta-se como um fenômeno de ordem individual. Não é individual, é coletivo.
né? A criação pode ser por uma pessoa, sim. Mas aí, quando entram os atores, aí o espetáculo torna-se coletivo. A iluminação do som do espetáculo independe do processo de produção. Tudo está interdependente, né? Interligado. Ok? Então, nós vemos que por conta disso aí, a letra D é a frase mais correta, mais adequada para a nossa resposta. Na questão de número 5, é uma questão discursiva, onde você vai discursar, você vai apresentar o seu pensamento, a sua conclusão, o que você entendeu, tá? Sobre as características do teatro de Mamulengo, aquele teatro que pessoas colocam a mão lá no personagem, né, no bonequinho e faz ele, né, a vida, entre aspas, né? Então, várias podem ser a resposta para essa questão aí. Você pode... Eu prefiro que você escreva a sua resposta, porque vai demonstrar aquilo que você realmente pensou e aprendeu, mas eu tenho uma sugestão de como pode ser a resposta dessa questão aí, tá bom? Pode ser mais ou menos assim, ó. Um tipo de resposta você pode falar. Com situações cotidianas de superação e irreverência, as brincadeiras de Mamulengo percorrem o tempo falando sobre sua luta, né? Sobre fé, amor, guerra e liberdade. Tudo isso pode entrar numa história, né, que você pode apresentar com o recurso do Mamulengo. De características populares, onde os atores são bonecos que falam, né, dançam, brigam e quase sempre morrem. Mais um argumento que você pode colocar aí, né? O Mamulengo revela a rica expressividade do dia a dia do povo da região. Através dos bonecos, o povo se identifica com suas alegrias e tristezas. É uma boa dica usar, né, coisas da região. Então, você, aluno, também, como protagonista, você pode criar também histórias, apresentar histórias de que você fala das coisas que estão acontecendo no seu bairro, na sua rua, né? Tudo isso aí, olha, são atividades que a gente pode estar aí criando até um festival de apresentações de grupos de mamulengos com temas diferentes, né? E aqui, no material complementar, nós temos aqui um link aqui para você assistir um vídeo sobre o show de Mamulengo, que vai lhe dar muitas ideias de como funciona esse tipo de trabalho, né? Esse tipo de espetáculo, ok? Você pode também pesquisar aqui, nesse outro link aqui, você pode pesquisar também que tem uma produção aí escrita aí que você pode usar para enriquecer mais o seu conhecimento, tá bom? E aí, nós estamos, então, chegando ao final da nossa aula, e aí eu vou finalizar só com um sonzinho aqui para você ficar alegre e feliz com o final, aqui no final da nossa aula, tá? Foi legal, né? Mamulengos. É por isso, gente. Arte é tão legal, você vê diferente o que parece igual. Arte é tão legal, você faz diferença, você é genial. Você é genial. Isso é tão legal, sensacional. Tchau.